Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, aproveita e compartilha esse vídeo, republica, porque isso ajuda bastante. Enfim, o que a gente vai fazer hoje? Aqui é a segunda parte do resumo da palestra sobre o livro Coração, Cabeça e Estômago que foi feita lá na UERJ, essa palestra que foi feita na UERJ. Enfim, então vamos lá. A existência lá do Silvestre em Lisboa não foi o que ele esperava. Ele achava que indo para Lisboa seria capaz de grandes feitos, se tornaria uma pessoa notável, ele vindo do interior, mas não foi isso que aconteceu. Uma viagem que ele fez na terra dele, né? Digamos assim, mencionando o Almeida Garrett, que escreveu o livro Viagens na Minha Terra. Por quê? Enquanto Camões sai de Portugal e tenta um novo caminho até as Índias, Almeida Garrett, em Viagem na Minha Terra, faz um caminho contrário, indo lá para o interior de Portugal. Aí vem o Silvestre da Silva e faz um caminho contrário ao de Almeida Garrett, só que nem próximo ao de Camões, e indo para a cidade, indo do interior para a cidade, nesse caso Lisboa. Tá vendo como tem bastante essa questão da expansão da viagem na literatura portuguesa? Olha só que análise interessante você pode fazer. Continuando aqui, ó. Acumular amores não serviu para ele criar poemas, certo? Enquanto que a viagem de Vasco da Gama até as Índias gerou um poema da parte de Camões. Camões, que era um soldado poeta, você bem sabe, isso não serviu para o Silvestre da Silva. E ele passa do quê? Do coração para a razão. E a primeira escolha dele é atuar contra o Estado e a religião, a luta contra as injustiças sociais. O que ele quer, na verdade, é um lugar de prestígio. Ele não era um idealista de verdade. Lembrando, a política é retórica, e só que a retórica dele era meio fajuta. Não dá certo, até porque falta know-how, falta experiência para ele. Ele vira jornalista, mas ele não é um jornalista original, não é um jornalista autoral. Ele copia tudo, ele copia modelos, tal qual ele fazia antes. A gente já comentou isso lá na primeira parte. Aí ele conhece depois 3 pretendentes e um baile. A primeira é uma viúva que não quer um marido, porque a viuvez significava para uma mulher naquela época uma maioridade legal. Porque antes a mulher acabava sendo praticamente uma propriedade da família, depois uma propriedade do família, do amigo, do marido, perdão. Mas quando ela fica viúva, ela consegue essa maioridade, consegue essa independência. A mulher não quer nada com ele. A segunda já estava apaixonada por outro. E a terceira, a história de Mariana e do Dr. Anselmo, o Silvestre mais uma vez acaba sendo ingênuo e se ferra novamente, né? Uma passagem breve, inclusive lá da palestra. Aí vamos agora para o tópico 15 aqui, o tópico estômago. O que o Silvestre faz então? Ele volta para o lugar de origem. Não deu certo em Lisboa, não deu certo no Porto, opa, ele acaba voltando para o seu lugar de origem. Ele consegue, na sua vila, unir agricultores para votar. Ele então é eleito regedor. A gente tem aqui, lembrando, Lisboa, coração, Porto, cabeça. Aí tem lá a Tomásia. Mais uma vez, para se referir a Tomásia, ele usa o termo obscurecida da inteligência. Qual figura de linguagem a gente tem aí? A gente tem uma ironia, a gente tem um eufemismo também. Ainda não sabia o que significava ser mulher. Ela vende, ele acaba se vendendo para a Tomásia, ele acaba sendo comandado para a Tomásia. Só que para um acumulador, esse cenário não era suficiente. Esse cenário não bastava. A acumulação, a questão do corpo ali, a ideia de comer até explodir, não há uma experiência verdadeira na burguesia, né? Tudo isso é uma crítica do autor do livro, Camilo Castelo Branco, à experiência burguesa, certo? O Silvestre não acreditava nem em Deus. E o que acontece? Uma coisa que a professora disse ao longo da palestra, que a gente tem que desconfiar de tudo o que é dito, mas tem que lembrar, tem que buscar aquilo que não é dito e, mais uma vez, prestar bastante atenção no humor presente em muitos momentos desse livro. Lembrando que esse livro era bastante popular para a época. Você pode estranhar a linguagem, até porque é uma linguagem lá do século XIX, mas era um livro bastante popular. Camilo foi um escritor bastante popular. Aí aqui, ó, vamos agora para algumas perguntas que fizeram. Perguntaram, por exemplo, que tipo de figura de linguagem a gente vê muito presente ao longo da obra. A gente vê a ironia, a gente vê o eufemismo, como eu já comentei. A professora comentou que
que a gente pode enxergar agora como função da linguagem a metalinguagem, até porque a gente tem ao longo deste livro uma metanarrativa, certo? Camilo Castelo Branco, em muitos momentos, não é o narrador, é o Silvestre que é o narrador. Depois a gente vê aquela mulher que era desprezada sendo a narradora. Tá vendo? A gente já vê dois conteúdos aí que são muito importantes para você revisar: figuras de linguagem e funções da linguagem. Agora aqui a questão do editor. O próprio Camilo se assume autor e editor. É a construção de uma entidade como narradora, um jogo narrativo, até voltando ao que eu disse anteriormente. Silvestre narrador. E a terceira narradora quem é? É a mulher que o mundo despreza. Continuando aqui, uma outra pergunta que foi feita. Perguntaram se esse livro representava uma espécie de subversão de ruptura, olha só isso, dos ideais românticos. Tratar das coisas como vê e ouve, mas não necessariamente como no realismo, ok? Cara, o Gustavo Bernardo, que estava presente na palestra, que é professor universitário, que é coordenador do vestibular, é uma das pessoas que faz a prova de vestibular, ele é, inclusive, contra essa periodização da literatura brasileira tradicional que a gente vê nos livros, ok? Eu sou a favor, mas não vamos entrar nessa seara, nesse debate agora. Mas ele é contra, por exemplo, classificar necessariamente coração, cabeça e estômago como romantismo ou apenas como realismo, certo? Ele entende o quê? Logo depois ele falou que ambos os estilos, ambas as escolas, negam que estão fazendo literatura, ok? Continuando aqui, ó. Camilo queria, acima de tudo, ser um escritor. Continuando, ó. Uma questão técnica, questão mais pragmática a respeito da prova. Se a prova ia ter cartão-resposta ou se você responderia logo após as perguntas na própria prova. A prova não tem cartão-resposta, vai vir lá a pergunta, você tem que responder no retângulo, ok? Depois tem a figura da francesa também, mais uma mulher que era mais inteligente que o Silvestre. O Camilo e as mulheres insubmissas, o que ele faz? Ele defende esse papel, ele coloca essas mulheres na literatura para naturalizar, até porque era um romance bem popular para a época, algo que a gente vê nos dias de hoje nas novelas, por exemplo, certo? Outra questão, todas as questões presentes na prova serão sobre o livro, ok? Continuando aqui, ó, Silvestre não era um herói e nem romântico, até porque ele fracassa em tudo. E olha só isso, acabou aqui o nosso rascunho, certo, galera? Acabou aqui o nosso resumo. Você acha insuficiente? Você gostaria de mais? Se você gostaria de mais, comenta aí, eu quero mais. Se você quiser mais, eu pesquiso outras fontes, tem até um livro muito interessante aqui sobre literatura portuguesa, certo? E faço mais vídeos aí para vocês. Mas, por favor, me ajuda no engajamento aí, ó. Faz o quê? Curte, comenta, por exemplo, marcando um amigo, uma amiga que vai fazer o vestibular da UERJ também. Se você quer uma análise mais aprofundada, vai e comenta aí, eu quero mais. Compartilha, republica este vídeo para me ajudar. Beleza, pessoal? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.